Nesse vídeo eu quero falar sobre o único jeito, a única forma de ser aceito por Deus. Se uma pessoa não tiver o seu coração do jeito que esse texto aqui mostra pra gente, essa pessoa nunca será aceita por Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Devocional Diário, todos os dias, um vídeo aqui, todas as manhãs sendo postado, para que você tenha a sua vida regada pela palavra de Deus todos os dias da sua vida. Então, se você está chegando aqui hoje, já decida acompanhar esses vídeos, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e mais, ative as notificações, porque aí toda vez o próprio YouTube vai te lembrar quando um devocional novo for postado aqui, tá bom? O texto que me motivou a falar com você hoje pode parecer um pouquinho grande, mas não é. É Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Eu vou ler o texto aqui, deixa eu só configurar as coisas aqui. Eu vou ler o texto e conforme eu for lendo, a gente vai explicando e você vai entender o que eu quero dizer aqui sobre o único modo, a única forma de ser aceito por Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser rejeitado pelo Senhor, não. Eu quero ser aceito e por isso eu acho que esse vídeo vale bastante a pena. Vamos lá, então. O texto começa dizendo assim, ó. Há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Para começar, Jesus vai contar uma parábola para um público de pessoas muito específico, para pessoas que confiavam em sua própria justiça, para pessoas que olhavam para suas vidas e falavam assim: não, Deus se agrada de mim. Eu sou um justo, eu faço o que é certo. E eles desprezavam os outros ainda que não eram como eles. Então a gente está falando de gente aqui, ó, autoconfiante, não é isso? Para as pessoas dos dias de hoje, tem que bater palma para esse pessoal, não é? Porque eles confiavam em si mesmos. E é isso aí, você tem que acreditar em você. Enfim, essas pessoas olhavam para si mesmas e falavam assim: o que eu faço agrada a Deus, eu sou crente para valer, tá bom? E aí, para essas pessoas, Jesus conta uma parábola, uma história que não é verdadeira, se não aconte... não é que não é verdadeira, deixa eu explicar aqui. Não aconteceu de fato, mas ilustra um princípio que Jesus quer passar. Vamos lá então. Qual que é a parábola? Tá aqui, ó. Dois homens subiram ao templo para orar. E esses homens não poderiam ser mais diferentes. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem que era o fariseu? O fariseu era o religioso. Peraí, deixa eu só ajeitar um negocinho aqui, pessoal, rapidinho. Vamos lá. O fariseu era o religioso. Vou botar relíquia aqui, tá bom. E o publicano era o pecador profissional. Então você tem aqui dois perfis muito opostos. Esse daqui é o que todo mundo falava assim: o sujeito aqui é muito crente, ele obedece a Deus, ele não peca, tal. E o publicano é quem todo mundo olhava e falava assim: esse é sem vergonha, esse vai arder no mármore do inferno. Porque o publicano era uma espécie de cobrador de impostos. Então, além de cobrar impostos pesados do povo, eles enriqueciam à custa desses impostos. O povo os via como ladrões mesmo. Tanto que quando Jesus vai na casa de Zaqueu, ele está comendo com o publicano. Essa é a fala do povo. Então nós temos assim duas pessoas muito diferentes. Essa daqui estava lá no templo, ninguém ia ligar, mas esse sujeito aqui lá no templo, sem vergonha, hipócrita, rouba todo mundo e depois vem aqui orar. Tá. E aí Jesus vai mostrar quais é a oração desses dois homens. Primeiro, a do fariseu. Olha só. O fariseu em pé, olha a postura dele aqui, ó. Orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Olha só, é, qual que é a filosofia aqui do fariseu? Ele louva a Deus
porque ele não é como os outros homens. Ou seja, ele não faz o que outros homens fazem e ele faz o que os outros homens não fazem. Qual é a lógica dele aqui? Ele é aceito por aquilo que ele faz. Ele confia na própria justiça. Por aquilo. Tá cortando um pouquinho, gente, desculpa. Por aquilo que faz. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer aqui para vocês. Um minutinho, pera aí. Ajudou? Beleza. Então essa é a lógica do fariseu. Eu sou aceito por aquilo que eu faço. E qual que é a lógica do publicano? Tá aqui, ó. O publicano ficou à distância. Enquanto o fariseu está em pé, o publicano ele fica à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: olha a fala do publicano: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, na cabeça do publicano, ele é aceito pela misericórdia, somente. Se Deus olhar para a vida dele, ele sabe que ele está perdido, mas ele apela para a misericórdia de Deus. O publicano, ele sabe que ele não tem nada a oferecer. E qual é o veredito de Jesus no final da parábola? Ele diz assim, ó: eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Olha só isso aqui, gente. O Jesus está falando que quem é aceito por Deus é aquele que não tem nada a oferecer. Isso daqui é muito poderoso, gente. Muito, muito. E o contexto colabora, tá? O contexto reforça isso. O único jeito de ser aceito por Deus é não tendo nada a oferecer. É chegando diante de Deus de mãos vazias. Se você olhar aí na sua Bíblia, depois dessa passagem vem o episódio de Jesus com as crianças. E Jesus vai falar assim: o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Não é que criança é inocente, não é que criança. Não, é que criança não tem nada a oferecer. Criança não tem dinheiro, criança não tem posição, criança não tem status. As crianças eram até meio desprezadas nos dias de Jesus. Lembra dos discípulos querendo mandá-las embora? Então, quem não é como uma criança, quem não, assim, somente aqueles que não têm nada a oferecer podem entrar no reino de Deus. E depois do episódio das crianças, veja aí na sua Bíblia, tem o episódio do jovem rico. Alguém de prestígio, alguém que acredita ter algo a oferecer e essa pessoa fica de fora do reino de Deus. Esses 3 episódios juntos deixa claro que qual é o único jeito de ser aceito por Deus, entendendo que você não tem nada a oferecer. Gente, isso aqui é muito poderoso. O único jeito de ser aceito por Deus é chegar diante de Deus de mãos vazias. Entendi, pastor, que maravilha. Não, 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 não. Você não precisa só entender isso aqui. Você precisa ver. Isso precisa, digamos assim, ter consequências na sua vida. Porque não se iluda. O nosso coração é rápido em se tornar um coração farisaico. Porque, olha só, quer ver uns exemplos? Talvez você está lendo isso aqui e você olha para esse fariseu olhando assim: olha só que fariseu arrogante, né? Olha só, ele fala assim: não sou como os outros, jejuo 2 vezes por semana. E aí você começa a ler, e talvez no seu coração você já começa a falar assim: graças a Deus que eu não sou como esse fariseu. Olha só, você está se tornando mais parecido com ele muito mais rápido do que você imagina. O nosso coração é rápido em se tornar farisaico, em querer ser aceito por Deus pelos próprios méritos. Vou dar outro exemplo aqui. Isso é muito comum quando o cristão vai tomar a ceia. O cristão vai lá, aí nós, né? A gente tá na semana da ceia do Senhor. Não sei como é que é na sua igreja, se é todo mês, se é toda semana, mas existe uma periodicidade, né? E aí vamos imaginar que durante a semana o crente caiu num pecado. Ele cometeu um erro, ele sabe que ele desagradou ao Senhor, ele chega no domingo ali, e quando chega a hora da ceia, ele fala assim: não, não vou tomar a ceia. Eu vou consertar tudo primeiro,
Porque aí depois que eu consertar tudo, aí eu posso tomar a ceia e falar assim: agora que eu não fiz esse pecado, agora que eu já consertei as coisas, agora sim, Senhor, eu vou pegar do pão e beber do cálice. Tá vendo? Isso é um raciocínio farisaico. Você quer estar na mesa do Senhor com base na sua própria vida, e não é assim. Eu não estou falando que a gente pode pecar à vontade, ceiar de qualquer jeito, mas o certo é o quê? É você chegar na mesa sabendo que você não tem nada a oferecer. Senhor, eu não sou digno de beber desse cálice, eu não sou digno de comer desse pão, mas eu me achego diante da tua graça. Eu não sou digno nem de ser chamado filho teu, mas baseado na tua graça e no teu perdão, eu digo: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu me arrependo desses pecados, eu te peço perdão. Eu estou decidido a abandoná-los, mas eu não mereço estar aqui. Você precisa entender que você se achega diante da mesa do Senhor, você se aproxima do Senhor para adorá-lo de mãos vazias. Você não tem nada a oferecer. É assim que funciona a parábola dos dois filhos, do filho pródigo, é assim que funciona a parábola do fariseu e do publicano. Tudo isso para mostrar que se você não se achegar de Deus diante de com mãos vazias, você jamais será aceito. Sim, você só é aceito por Deus quem chega diante dele falando assim: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. É aquele que bate no peito e nem ousa olhar para o céu. Você precisa entender que nós nos achegamos diante de Deus sem ter nada a oferecer. E são esses que são aceitos. São esses aqueles que são perdoados. Então analise a sua vida agora. Saia desse vídeo eh, se forçando a sempre se lembrar de que você é um pecador aceito somente pela graça. Você não está ali tocando na igreja porque você está fazendo tudo certinho e o outro ali e tal. Não, por mais que você não esteja caindo em certos pecados, você ainda não tem nada a oferecer para o Senhor. Pelo contrário, Deus não precisa de você para o nome dele ser engrandecido. Meus irmãos, Deus é Deus, ele é suficiente. Nós que nos aproximamos dele de mãos vazias, sem ter nada a oferecer. E é dessa forma que somos aceitos, conscientes dos nossos pecados, conscientes das nossas falhas e entendendo que é só pela graça e pela misericórdia de Deus que nos tornamos filhos, amigos e herdeiros de Deus. Enfim, saia desse vídeo falando: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu nunca me esqueça que eu só sou aceito por ti por causa da tua misericórdia. Não é a minha vida que me torna aceitável a ti, mas é a tua misericórdia que me torna aceitável. Quem entende isso se humilha diante do Senhor, se prostra e não fica de pé arrotando as suas próprias qualidades. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que gere uma certa reflexão e que faça você orar, como eu te instruí aqui, há alguns segundos atrás. Muito bem. Se você deseja, antes de eu ir embora, então, eu quero te fazer um convite. Se você deseja se aprofundar no entendimento da palavra de Deus, ou melhor, se você deseja entender a Bíblia mesmo, entender a Bíblia toda, não ficar ignorando certos livros, eu quero te convidar a se tornar um aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um ano. Uma caminhada de Gênesis a Apocalipse, onde você entende todos os livros da Bíblia, nunca mais fica perdido na hora de ler a Bíblia. Se isso faz sentido para você, tem um link aqui na descrição desse vídeo, clique lá, porque nesse link tem todas as informações e tem até uma aula gratuita lá para você assistir também. Clique aí, decida entender e mergulhar na palavra de Deus, porque, claro, isso vai ter um benefício incalculável para a sua vida. No mais, eu vou ficando por aqui. Lembre-se, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque todos os dias tem uma meditação na palavra de Deus para você aqui nesse canal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.